E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço para vocês. Pintou informação, tá na área. Vamos aí, sem enrolação, trazer algumas informações para vocês e notícias do nosso Vascão. Mas tudo isso após a vinheta. Pintou informação. Bom, vamos iniciar aqui o vídeo falando sobre o Sforza, né? O jovem argentino que tem agradado aí boa parte da torcida vascaína com seus jogos, né? Vem mostrando ali muita lucidez, muita técnica e organização de jogada, mostrando ser um profissional daqueles que daqui a 1 ano, 2 anos, pode se despontar aí entre os melhores volantes, né, do cenário nacional aqui no Brasil. Só que, porém, esse profissionalismo, né, não é apenas dentro de campo. Ontem eu tive contato com uma pessoa muito próxima ao Sforza e essa pessoa me informou, né, de que o Sforza, assim que chegou ao Brasil, assinou seu contrato, uma das primeiras coisas que ele foi procurar a um professor para poder ensinar português para ele. Qual que foi a intenção? Poder saber dialogar, conversar com seus companheiros, com a comissão técnica, né, os que falam português. E só que tem um detalhe maior, cara. Você viu o nível de profissionalismo. O menino também sabe falar italiano e inglês, além da sua língua, né, nativa, o mandarim, o castelhano, né, que é uma forma de espanhol aí. E ele está sabendo falar aí, aprendendo português, terminou de aprender, vai falar 4 línguas, ou seja, está abrindo um leque maior para o seu futuro. Eu quero muito que ele continue aqui por muito, muito tempo. Eu vejo ele como um possível aí ídolo para uma nova geração de vascaínos, né? Mas, porém, a gente está ciente de que ele apresentando bom futebol vai despertar interesse, né, do mercado europeu. Então, ele já tem aí, pelo menos, 3 idiomas que ele sabe falar fluente e um que ele está aprendendo. Ou seja, o mercado é bem amplo para o garoto Sforza. Bom, vamos falar aqui também, né, cara, sobre uma atualização, né? Atualização sobre Felipe Coutinho. O Otaviano Neto aí ontem trouxe essa atualização, né? Muita gente aí relutando. Pô, Coutinho não vem, isso daí é cortina de fumaça. E tudo que a gente está vendo aí na mídia, né, mostra o contrário, Tá mostrando que há grandes chances do Vasco trazer aí o Felipe Coutinho. Mas melhor do que eu ficar falando aqui, vamos trazer aí quem trouxe essa atualização, o Otaviano Neto lá da TNT. Confere o vídeo aí, o áudio, em que ele fala sobre atualização do Felipe Coutinho. Atualizações sobre Felipe Coutinho no Vasco. Ontem eu trouxe a informação no De Placa que o Vasco já tem uma proposta pronta para avançar na contratação do meia Felipe Coutinho, que pertence ao Aston Villa, mas que está prestes a encerrar o seu empréstimo no Al Duhail do Catar. Esse contrato ele termina no dia 30 de junho, mas o Coutinho já poderia entrar de férias antes disso, já que a liga local do Catar já terminou e o Al Duhail disputa somente a Copa do Emir, onde está na semifinal. Coutinho, inclusive, ontem fez um gol na vitória que gerou a classificação. De qualquer maneira, ele só poderia ser inscrito pelo Vasco a partir do dia 10 de julho, data da abertura da janela de transferências aqui no Brasil. A proposta que o Vasco costura seria de um novo empréstimo, mas com opção ou até mesmo obrigação de compra, através de metas estipuladas dentro das cláusulas desse contrato. O Vasco quer muito repatriar o meia. O Aston Villa estaria super disposto a um novo empréstimo, já que o Coutinho não faz parte dos planos do Unai Emery e possui inclusive um alto salário, né, na casa das 150 mil libras semanais. E o principal, a vontade do Felipe Coutinho em retornar ao Vasco. Ele nunca escondeu que um dia gostaria de voltar para São Januário e esse parece ser o melhor momento para tudo se conectar e isso de fato acontecer. Ele tem o desejo de estar perto novamente da família dele aqui no Brasil e também da sua fundação social, o Instituto Felipe Coutinho, que está prestes a ser inaugurado definitivamente na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estando disposto, inclusive, a reduzir o salário dele para que esse negócio possa acontecer e rolar. O que tem de novo nisso? Hoje eu e a Aline Nastari, em parceria, fomos atrás de mais apurações, de mais atualizações desse caso.
A primeira delas com a Betfair, nova patrocinadora do clube. Não é da política da empresa vincular a marca com algum jogador em atividade, o que não inviabiliza o negócio, mas que não faria sentido, por exemplo, no caso do Coutinho vir para ser uma espécie de embaixador da marca. E não teriam aí uma presença direta nessa negociação. De toda forma, as informações da proposta, do interesse, da vontade do Coutinho foram todas confirmadas e mais. A liberação por parte da 777 é tratada não como um problema, muito pelo contrário. Eles enxergam o Coutinho como um nome que fala por si só. Um jogador que melhoraria o Vasco, a marca da Vasco SAF em todos os aspectos. Por aqui a gente vai continuar de olho, vai continuar atento em busca aí de mais informações e qualquer novidade eu prometo que eu volto para atualizar vocês, beleza? Aí, eu quero saber de você aí se você acha que vai ser uma cortina de fumaça, você acha que vai trazer, você acha que vai ser muito bom ter o Felipe Coutinho aqui. Enfim, eu estou bem empolgado para que isso possa acontecer realmente, o Felipe Coutinho. Uma coisa é certa, se tiver Aero Coutinho, aquilo ali vai ficar pequeno de tanto, mas tanto vascaíno. Eu te garanto, eu vou estar lá. Quero nem saber, eu vou estar lá. Bom, vamos falar também aqui, né, cara, que ontem foi o fim, né, da bela temporada do Vasco no NBB, né, o R10 Scores Vasco da Gama. E quem esteve lá acompanhando todo o enredo desse jogo aí foi o Mumuzinho, né, e ele vai trazer detalhes da partida para vocês aí. Confere aí. Fala, família Vascaína, tudo bem? Eu sou o Mumuzinho da Colina. Estamos diretamente aqui do ginásio de São Januário, onde teve essa partida aí entre R10 Escola e Vasco da Gama e Bauru. Infelizmente, a gente acabou perdendo a partida por 73 Vasco a 76 aí Bauru. Um jogo, cara, do início ao fim, um jogo duro, um jogo pegado, ponto a ponto. Ninguém conseguiu ali colocar muitos pontos de vantagem. A maior vantagem que teve na partida foi o Vasco, que colocou 6 pontos, mas logo depois o Bauru empatou a partida. Então, assim, um jogo difícil, né? O Vasco que volta novamente aí, cara, a NBB tinha aí 3, 4 anos já sem jogar, voltou bem. Se a gente fosse pegar aí uma expectativa do Vasco no início do ano, né, no meio do ano passado, a gente poderia falar que o Vasco iria terminar ali em 11º. O Vasco terminou em 4º colocado, né, na classificação geral, foi para os playoffs, ganhou no Pinheiro. Cara, encontrou um desafiante muito forte, né? O clube do Bauru tem um elenco forte, um elenco que, cara, tem jogadores importantes. Assim, é a vida. Perdemos hoje, estamos fora, não vamos jogar a semifinal. Mas assim, eu parabenizei muito o nosso técnico, né, o Léo Figueira, porque montou uma equipe de homem, guerreiro, uma equipe resiliente, uma equipe que a gente sabe que tem suas limitações, mas de certa forma trabalhou durante a temporada inteira aí, regular e também nos playoffs. É isso. Basquete é isso, é detalhe, uma bola aqui, outra ali que a gente acaba não conseguindo encaixar e aí o jogo é perdido por 73 Vasco, 76 aí Bauru. Mas fica aqui, né, cara, aquele gostinho de a gente quer mais, a gente quer que no ano que vem, né, o investimento aumente, a gente sabe que o trabalho que, pô, o GG, que o Ortega, que todo mundo que permeia ali, né, o meio do basquete do Vasco vem fazendo, vem se esforçando. A gente espera que no ano que vem a gente possa ter um time ainda mais competitivo. Tamo junto? Então essas informações aqui do ginásio São Januário. Então tá aí pra vocês, ó, o ginásio ainda cheio, rapaziada, tá aí. Infelizmente, o Vasco perdeu aí 76 Bauru, 73 Vasco da Gama, mas vou falar pra vocês, eu tô orgulhoso, né, do R10 Escola e Vasco, porque pra mim, cara, jogou muito na temporada, num detalhe ali, acabou não indo para a prorrogação e quem sabe aí ganha essa partida. Mas é a vida que segue, é isso aí, tamo junto, até a próxima, fui! Tá aí, né, cara? Infelizmente o Vasco não conseguiu, ficou por detalhes, cara. Quem viu o jogo viu que foi detalhes. Arremesso que perdeu ali, arremesso livre, né? Que perdeu bastante, enfim. A gente não pode ficar chorando aí pelo que aconteceu, mas a partir da próxima temporada eu espero que o Vasco possa trazer aí alguns outros jogadores, reforçar mais o elenco, porque esse elenco foi guerreiro. Esse elenco foi guerreiro. Quem pôde acompanhar mais de perto passou algumas dificuldades, arbitragem, como sempre, né? E, enfim, que na próxima temporada possa aí conseguir montar um elenco um pouco mais competitivo, porque a torcida já era, né? A torcida abraçou de vez aí novamente o basquete do nosso Vascão. Vocês estão lembrados aí do Ulisses, aquele zagueiro que subiu juntamente com o Miranda, entre outros crias?
aquela geração que basicamente ninguém conseguiu vingar, né, dentro do Vasco. Estão vingando aí, de acordo em outros clubes. E o Ulisses está sendo mais um, né? O Ulisses está lá em Portugal e ajudou o Nacional de Portugal a chegar à primeira divisão do campeonato português. Infelizmente, como eu falei, não conseguiu virar aqui, mas está virando lá na Europa e não deve de voltar para o Brasil. Toda a sorte do mundo, que ele possa crescer cada vez mais, que ele possa alcançar novos voos, porque é um menino trabalhador, né? Quem sabe da história dele sabe que é um menino trabalhador, e que possa aí alcançar bons voos aí na terrinha de Portugal, beleza? Tamo junto aí. Bom, vamos falar aqui também, né, sobre a parcial de ingressos, né? Sobre o jogo Vasco, que o Vasco vai enfrentar o Flamengo, né, no Maracanã, sábado agora. E até o momento foram emitidos, até o momento da gravação desse vídeo aqui, foram emitidos 5.000 ingressos, né? Então vamos ver aí como que vai ficar. Eu acho que vai ser um espetáculo dos dois lados da torcida, como sempre, né? O torcedor tem que marcar presença lá no Maracanã. Setor sul é garantido nosso, mas porém depois meia a meia ali, então o Vasco tem que agilizar mais. O torcedor aí do Rio, principalmente, tem que agilizar sua compra aí do ingresso para poder dar uma alavancada. E como vocês viram, o Mumuzinho esteve ontem lá em São Januário e ele vai trazer alguns detalhes sobre o jogo aí em que o Vasco vai enfrentar o Flamengo no final de semana. Confere aí. Estamos aqui, ó, diretamente da Colina Histórica para falar um pouquinho sobre essa partida entre Vasco e Flamengo, válida aí pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui para vocês possível escalação do Vasco da Gama, né? Infelizmente, o jogador que não vai poder jogar, né? Adson não vai poder jogar esta partida. Infelizmente, o joelho dele foi feito exames, ele não tem nada ligamentar, isso é importante destacar. Então é menos um problema de longa data, mas sim, vai ter que ficar ali entre 2 e 3 semanas parado para recuperar, né, esse edema, esse inchaço que está no seu joelho. E o outro que volta é o Hugo Moura, ele que foi expulso lá contra o Atlético Paranaense. Esse sim está voltando aí para essa partida contra o Flamengo. E creio que ele sim deve ser o titular para essa partida. Vou deixar aqui a minha escalação, um esquema que eu queria muito que o Vasco jogasse, e eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você acha, né, e qual esquema que o Vasco poderia estar entrando em campo. Para mim, o Vasco vai entrar aí num 4-4-2, que seria o esquema ideal que eu acho que o Vasco poderia, de certa forma, surpreender o time da Gávea, né, o Flamengo. Eu acho que se a gente entra num 4-4-2, a gente já está com um meio campo muito mais sustentável para poder dar liberdade ao país. Para mim, seria a seguinte escalação, né? No gol, Léo Jardim, na lateral direita, João Vitor, lá na zaga, Maicon e Léo, e na lateral esquerda, Lucas Piton. Na primeira volância, Esforza. E aí qual seria a surpresa? Medel e Hugo Moura. Eu acho que esses três volantes com intensidade, com velocidade, cara, iria dar um suporte de marcação muito grande, e aí sim iria dar aquela liberdade que eu tanto quero que o Vasco dê pro Dimitri Payet, para ele ser aquele jogador de meio campo, pensador, que possa jogar tanto pela esquerda quanto pela direita. E à frente dele ficaria o Verratti e o David. O que você acha dessa escalação? Seria uma escalação ideal ou não? Tem uma escalação diferente? Coloca aqui nos comentários ou não. Para mim, o Vasco poderia jogar num 4-4-2. Num 4-3-3, o Vasco joga, mas infelizmente não tem ali dois extremos de qualidade, de velocidade. A gente vê que o David, mesmo sendo esforçado, um jogador operário, não consegue voltar em todas as bolas para fechar aquela linha, aquela segunda linha de 4 ali no meio campo. O Rossi, que entra, ele até começa com intensidade alta, mas depois ele começa a perder, começa a sentir muita coxa, panturrilha, porque puxa muito ficar subindo e descendo. Ele já não é mais um garoto, então para mim o Vasco deveria sim entrar aí num 4-4-2, que deixaria o time muito mais postado e teria muita qualidade para sair no ataque. Tamo junto? Então essas são as informações. Vasco da Gama e Flamengo, lembrando, às 21 horas, neste sábado no Maracanã. E essa é a escalação que eu trouxe para vocês. Tamo junto? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Então, rapaziada, são essas as informações que a gente está trazendo para vocês. Vamos falar mais sobre o nosso Vascão no Almoça Vasco, às 12 horas. Não perca, dá essa moral para a gente. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, deixa o like, compartilhe o link para os seus grupos de WhatsApp. Quem não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral especial aqui pro Podcast Cruz Maltino. Tamo junto e até meio-dia. Abraço!